Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa. E hoje, juntamente com a professora de Libras, a Aline Maeli, nós vamos aqui falar com vocês de um assunto bem interessante sobre variação linguística e a norma padrão. E é isso aí, acompanha aqui conosco que o EducaPE. E lembrem-se que agora estamos na TV também. Acompanhe EducaPE. Então vamos lá aqui, trago para vocês uma reflexão. Vamos lá, acompanhe comigo. Na tela nós temos a verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento. Eisenberg, lembrando sempre que a reflexão é justamente para nos motivar a caminhar. E é isso aí, vamos entrar sobre a variação linguística e a norma padrão. Vamos conhecer o que é a norma padrão, o que é variação linguística, quais os tipos de variações. Será que a língua ela permanece da mesma forma sempre? É isso aí, vamos refletir. Trago para vocês aqui, acompanhem, olhem só esse quadro. Nós temos aqui, olha a tangerina, o outro diz, olha a bergamota, o outro, olha a mexerica. Vejam só, tangerina, bergamota, mexerica, são palavras, são variações, certo? De uma mesma fruta, ou seja, a tangerina, a bergamota e a mexerica, elas são justamente a mesma coisa, são nomes diferentes para o que? Registrar o mesmo fruto. São variações. E é isso aí que na aula de hoje nós vamos debater, como também vamos refletir um pouco sobre o preconceito linguístico. Lembrar que há vários tipos de preconceitos, mas também há o preconceito linguístico. Muitas vezes nós o que caracterizamos alguém ou ainda avaliamos de forma pejorativa, de acordo com as variações, certo? Com o seu sotaque diferente. Então, hoje vamos debater norma padrão, variação linguística e também o preconceito. Infelizmente, o preconceito. Mais uma vez, olhando para a tela, nós temos a tangerina, a bergamota e a mexerica, são variações. Podem observar neste cartoon aqui que nós encontramos a mesma questão, o mesmo fruto. E vamos adiante. Trago para vocês mais exemplo de variações. Veja, bar, che, oxente, so, oxe, uai. São variações, variações linguísticas regionais. Então é importante lembrar, a língua é a mesma, é o português, mas há variações. Então lembrar que de norte a sul, de leste a oeste, no Brasil a língua predominante é a língua portuguesa, mas nós temos as variações. E é isso aí, acompanhem comigo na tela, trago para vocês, olha só aqui, é justamente o que? Um mapa mental, mostrando as variações linguísticas, os tipos de variações. Nós temos aí diatópica, diacrônica, diastrática, nós temos as relações situacionais, certo? São variações, é importante sempre lembrar, é a língua portuguesa, mas existem variações. E lembrar que a variação é um fenômeno pertinente a toda língua. E é importante lembrar também, adiantando, olhando para mim agora, que nós temos o quê? A questão formal e informal, mediante ao contexto. Lembrar que o contexto é a situação de produção real de um texto. No caso aqui, a língua vai se manifestar, você, o falante, numa situação formal, diferente de uma situação informal. Ou seja, quando você estiver diante de um debate, falando com pessoas com menos intimidade, nós tendemos aqui a falar de forma mais próxima à gramática, que nós chamamos a formalidade. Já com os amigos, em casa, nós tendemos aqui à informalidade. Então é importante lembrar a questão formal e informal, é a situação, é o contexto. Então, mais uma vez,
na tela. Observem aí as variações linguísticas que nós temos na tela. Vamos ver aqui, mais uma vez, diatópica, diacrônica, certo? Então, como podemos ver, justamente aqui o que está representado é o que? São as variações. Também nós temos a variação no tempo. Como seria essa no tempo? Se você observar você, seu pai, seu avô ou bisavô também, vejam que as gerações possuem o quê? Vocábulos diferentes. Então, justamente são variações, mas a língua é a mesma, é a língua portuguesa, no nosso caso. E vamos caminhando. Na tela, trago para vocês uma informação bem importante. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Quais são eles? Vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe. Preste bem atenção. Na questão do vocabulário, perceberam no início, quando nós falamos bergamota, tangerina, mexerica, certo? Todas essas palavras para registrar o mesmo fruto. Então nós temos as variações, a pronúncia. A pronúncia é o que faz você justamente observar, escutar alguém falar e dizer: ah, você é do norte, nordeste, centro-oeste, sul ou sudeste. A pronúncia, certo? Nós temos a morfologia, a sintaxe, que variam também justamente no aspecto de formalidade ou menos formalidade. Então é importante lembrar disso. Variação linguística, veja, a língua varia também mediante ao contexto e ao tempo. E vamos adiante. Trago para vocês, se a gente fala em variação linguística, nós temos a norma padrão. O que é norma? Mas antes de mostrar, de falarmos um pouco sobre a norma, olhando para mim, um pequeno desafio para vocês, certo? Qual seria este desafio? Que tal vocês pesquisarem com o seu professor sobre o que é a norma padrão? Quais as características dessa língua que nós chamamos a norma, ou seja, essa variação, a norma padrão, e também analisar, pesquisar o que as variações linguísticas. Mas agora vamos mostrar um conceito científico do que seria norma padrão. Na tela nós temos, ela é a construção abstrata, idealizada de uma determinada língua, no nosso caso, a portuguesa, encontrada nas gramáticas tradicionais, com o objetivo de servir de referência a projetos políticos de uniformização linguística. Esse conceito é de um linguista chamado Faraco. Vejam só, por que é que nós dizemos que ela é uma questão, uma abstração, uma construção abstrata? A norma padrão, o próprio nome já diz, é norma, certo? A gramática registra desta forma, mas existem as variações. E lembrar que no rico repertório, certo? Musical, poético, ficcional, brasileiro ou de outras línguas, certo? Muitas vezes nós nos servimos de quê? Das variações. Um exemplo para o Nordeste, Luiz Gonzaga. Veja as composições de Luiz Gonzaga, as variações de que ele se serve. É importante salientar. E vamos caminhando. Olhem aqui a questão do preconceito. Infelizmente, existem vários preconceitos, e entre eles o preconceito linguístico. Escutem só, quando se afirma que alguém não sabe falar, certamente, corretamente, aliás, porque não utiliza a variedade de maior prestígio social, a culta, ou mesmo quando não se aceita uma diferença na pronúncia ou no léxico de uma palavra, comete-se o preconceito linguístico. Ele também se mascara em afirmações como certo ou errado. Olhando para mim, é importante agora lembrar justamente, certo, que nós temos o quê? As variações. Nesse caso aqui nós vimos pronúncia, léxico. Então, se eu digo preconceito linguístico, é porque, teoricamente, existiria uma forma correta de falar. Muitas vezes, nós nos preocupamos nem tanto com o ato comunicativo de ser compreensível para alguém ou ser compreendido
por alguém através da nossa fala ou nossa escrita. Nos preocupamos muitas vezes com a chamada correção gramatical. Existem até momentos em que é dado um texto literário de um determinado autor, de uma determinada região, para pedir que o estudante corrija ou passe para a norma padrão. Lembrar que o padrão está lá, está posto. Certo? É papel da escola, claro, ensinar o padrão, mas também ensinar o respeito às variações linguísticas e lembrar da questão do contexto da formalidade ou de menos informalidade. E vamos adiante. Olha aí na tela algo importante. Norma culta versus norma coloquial. Colóquio, certo, do povo. Vamos ver. O que é a norma culta? Preocupação com a gramática normativa. O nome diz norma. A ausência de gírias, a ausência de formas reduzidas. Já quando nós falamos de a norma coloquial, o colóquio, o popular, é sem preocupação com a gramática normativa, uso de gírias, uso de formas reduzidas. Então a gente está vendo o quê? O culto, a norma e o colóquio, certo? A abstração, certo? E a língua que está em movimento. É importante salientar que a norma culta é um patrimônio. A gramática é um patrimônio, certo? Mas a gente não pode desvalorizar as outras variações. Então é importante conhecer as outras variações. É importante ter o respeito. O papel da escola é trabalhar a norma e ensinar também a vocês, estudantes, que há outras variações. E vamos caminhando. Olhem aí, no caso, mais uma vez, a questão do preconceito. Nesse caso, trago para vocês um texto artístico, Chico Bento. Vamos ver aqui? Acompanhe na tela. Aí ela diz aqui, olha, o Chico conversando com a professora. Quais são minhas notas? A professora diz, quais são minhas notas, Chico? E eu é que sei, que sabe. Oxe, também fez a prova? Isso lá é português, que se fale, já para o castigo. Aí Chico justamente sai e a professora diz, e amanhã quero que você chegue, né, ou venha fino no português. Então veja só a questão, Chico Bento e a professora. Lembrar que nós temos aí, isso é um trabalho artístico. Justamente Chico Bento está representando a fala de uma determinada classe social, grupo social, aliás, brasileiro. Então, nesse caso, a professora queria mostrar a Chico justamente o padrão, só que é justamente, aí é uma criação artística, uma criação literária. E vamos caminhando. Olhem aqui outro momento com preconceito. O rapaz pede a jovem em namoro e ele fala, oi, tem problema, certo, de nós bater um papo? Tem problema de nós bater um papo? Justamente a moça foge por uma questão de preconceito. Mas lembre-se, tanto essa tirinha quanto o quadrinho de Chico Bento estão representando variações, certo? E a atitude, no caso anterior da personagem, a professora, e aqui a jovem, houve o preconceito, certo? E vamos caminhando. Outro aí, preconceito que nós temos. Olha o embate. É biscoito ou bolacha? Veja só aqui, justamente nós temos, olha o embate. Então, nesse caso aqui, sempre lembrando, pautando a questão da escola, o respeito, a democracia, respeitar o outro e as variações do outro. E claro que estudar a norma, mas conhecer as variações. E vamos adiante. Olhem aqui, mais uma vez, certo que nós temos uma questão lembrando sempre do preconceito. Olhem só, o preconceito linguístico é segundo o linguista e filólogo que estuda a língua, Marcos Bagno, certo? Todo juízo de valor negativo, se é preconceito, é negativo, de reprovação, de repulsa, ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Olhem só a expressão, prestígio social. Ele está diretamente ligado a outros preconceitos, como regional, cultural, socioeconômico, etc. Olhando para mim, nós temos preconceito linguístico ligado a outros preconceitos. Nesse caso, nós vimos o regional e o cultural.
e também, infelizmente, o socioeconômico. Então, veja, preconceito, norma, certo? Querer impor uma norma para pessoas que sofreram uma exclusão social. E vamos caminhando aqui, mais uma vez, nós trazemos aqui justamente um conceito que o professor diz. Na tela, nós temos, segundo o autor, existe uma forma certa ou errada dos usos da língua e que o preconceito linguístico gerado pela ideia de que existe uma única língua correta, baseada na gramática normativa, colabora ou corrobora com a prática da exclusão social. Prestaram bem atenção aqui? Preconceito, exclusão social, tudo isso é contra a democracia, ferir o respeito do outro. E nesse caso, nós observamos que pela fala, certo? Nós muitas vezes excluímos o outro. Olha aí a exclusão social. E aqui trago mais uma vez um texto artístico em que se discute aqui a questão linguística. Veja só, em uma entrevista de emprego, a jovem diz: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o futuro patrão diz: e o português? Aí varia. Mas esse aí varia, temos que conhecer a intencionalidade do autor do texto. Está mostrando justamente, certo, a questão das variações, certo? Olha aí a variação, aí varia. E vamos caminhando. Olha aí na tela algo importantíssimo. No entanto, devemos lembrar que a língua é mutável e vai se adaptando ao longo do tempo, de acordo com as ações dos falantes. Além disso, as regras da língua, determinada pela gramática normativa, não incluem expressões populares e variações linguísticas, por exemplo, gírias, regionalismos, dialetos, dentre tantos outros. E eu gostaria de lembrar ao ponto inicial que diz o quê? A língua vai se adaptando ao longo do tempo, de acordo com as ações dos falantes. É aquilo que eu falei a vocês. Pessoas de gerações diferentes tendem a ter vocábulos, expressões, certo? Diferentes. Então, olha aí a mudança no tempo. E aqui trago para vocês, aqui de maneira elucidativa, no primeiro capítulo do livro A Mitologia do Preconceito Linguístico, o autor analisa 8 mitos pertinentes sobre o preconceito linguístico. Quais seriam? Vamos conhecer. Aqui eu tenho, primeiro mito, a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente, é um mito, certo? Lembrar que nós temos regiões diferentes. Segundo, o brasileiro não sabe português. Será que o brasileiro não sabe português? Só porque há regiões com variações diferentes? Terceiro mito, o português é muito difícil. Será que o português é muito difícil? Quarto mito, as pessoas sem instrução falam tudo errado. Vejam só aquilo que nós falamos, fala certo, fala errado, certo? Ser prescritivo, dar diagnóstico do que é certo, o que é errado, nós devemos descrever. E é isso aí, vamos caminhando. Quinto, o lugar onde melhor se fala o português no Brasil é em tal lugar. No caso aí, coloca-se o Maranhão. Será mesmo? Certo? Quem fala bem o português é o brasileiro, em nosso caso, de forma geral. Sexto mito, o certo é falar assim, porque assim se escreve. Será mesmo? Sétimo mito, é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Veja só. Oitavo mito, o domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Então é importante, olhando para mim neste momento, conhecer a língua portuguesa, conhecer as variações. Claro que aquela questão que eu já falei a vocês, lembrem-se, quem é o melhor falante da língua portuguesa? Claro que é aquele que sabe adaptar o seu discurso ao seu contexto. Lembre-se que quando o professor mandar você dar uma palestra, vai ter que utilizar o quê? A modalidade mais formal da língua.
já num bate-papo com amigos, com coleguinhas, certo? Temos que ser mais o quê? Informais. Então, formalidade e informalidade. E lembrar que as músicas de Luiz Gonzaga, os textos de Chico Bento e tantos outros são criações literárias. Não é necessário você corrigir. Certo? É importante lembrar disso. E lembre-se que entre tantos preconceitos existe o preconceito linguístico. Na tela, acompanhe comigo. O preconceito linguístico no Brasil é algo muito notório, visto que muitos indivíduos consideram sua maneira de falar a superior ao de um grupo, certo? Infelizmente, isso ocorre, sobretudo, entre regiões do país, no caso, mais desenvolvidas economicamente. Antes de mais nada, devemos salientar que nosso país possui uma dimensão continental. É importante destacar que o preconceito linguístico acontece no teor de deboche e pode gerar diversos tipos de violência verbal, física e psicológica. Olhando para mim, mais uma vez, um país com dimensões continentais como o nosso, claro que haverá variações diferentes. E aqui já estamos chegando ao término da nossa aula, dessa reflexão sobre o preconceito linguístico, norma padrão, variação. Deixo para vocês, sem antes mais nada, um forte abraço. Mando um abraço para a Mariana do Educa PE, certo? E a Manuelzinho, certo? Claro que antes de encerrar. E aqui nós temos para vocês, certo? Na tela nós temos aqui, olha aí como eu falei a vocês, a música de Luiz Gonzaga. Olha aí justamente Asa Branca, que justamente seria um hino para o Nordeste. Então, quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Lembrar mais uma vez, como eu falei, certo? É uma criação literária e como tal, ela tem o quê? Isso é uma intencionalidade. Então, essa intencionalidade eu não posso passá-la para a norma padrão. Assim como nós temos autores do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, certo? Que estão representando os sotaques e a forma, o léxico de sua região. Então, Asa Branca está representando aqui a questão de quê? Do falar do Nordeste. Nós temos Manuel de Barros, do Centro-Oeste, nós temos o que? Érico Veríssimo, no sul do país. Então, é importante lembrar disso, é importante salientar sobre isso. Então, nesse caso, nós temos o quê? O nosso Luiz Gonzaga. E aqui devemos levar em conta que nesse estudo é importante o respeito. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado.